Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida sentimental. Deus abençoe a sua vida profissional. Que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. É o desejo de todo o meu coração. Deus te abençoe. Estamos aqui para mais um estudo da escola dominical sobre as profecias de Daniel. Nesse trimestre, nós estamos estudando esta série, que vai do capítulo 7 de Daniel ao capítulo 12, pegando as visões proféticas deste servo de Deus que foi usado por Deus para nos trazer as coisas dos últimos dias. E nós chegamos na lição 7, referente ao domingo 17 de agosto de 2025. Um rei de duro semblante. Vamos entrar na lição de hoje sobre a pessoa do anticristo. Fundamental estudo para o entendimento dos acontecimentos proféticos que já estão ocorrendo nos dias de hoje. A leitura recomendada é Daniel 8, 15 a 27, embora eu só vá ler os versículos 23 a 25, por causa da nossa brevidade de tempo, que diz assim: quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com astúcia propagará o engano com as próprias mãos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que se sentiam seguros e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não por mãos humanas. Vamos fazer uma breve oração pedindo sabedoria para que possamos interpretar corretamente aquilo que Deus quer nos dizer através do profeta Daniel. Senhor, meu Deus, aqui estamos humildemente na tua presença, Senhor, pedindo sabedoria, Senhor, para estudarmos, Senhor, essas coisas que tu deixastes para a revelação e prevenção da tua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos da fé para entendermos, Senhor, os caminhos, os propósitos que tu tens para a humanidade e para os teus servos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aí, se você ler esse capítulo 8 de Daniel, versículo 1 a 27, você vai ver que Daniel, ele tem uma visão, um anjo vem falar com ele, Gabriel, e de longe ele vê o que nós cremos, a pessoa de Jesus se aproximando, e manda que o anjo explique as revelações que Daniel está tendo sobre o carneiro com 2 chifres e depois o bode com 4 chifres, e que sobra um chifre pequeno, que a profecia intitula como rei de duro semblante.
nós vemos que a profecia fala dos reinos desta terra, falando da, dos tempos antigos, desde da Babilônia, da Média, da Pérsia, da Grécia, da divisão da Grécia em 4 reinos seleucidas, os egípcios ptolomeus, os macedônicos e a Frígia. E depois vai falar de um tempo final, um tempo que está próximo de nós presenciarmos. Vai aparecer a figura do anticristo. Diz aqui a palavra de Deus que ele vai ser um homem de duro semblante, mestre em astúcias. Quando isso vai acontecer? Quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, ou seja, a humanidade vai estar numa depravação total. E nós já vemos esse quadro acontecendo hoje. Ele vai ter um poder muito grande e com astúcia ele propagará o engano. Quais são as características do rei de duro semblante? Primeiro, ele é inteligente e astuto. Uma coisa importante de nós ressaltarmos, hoje nós estamos vendo alguns líderes mundiais se destacando, por exemplo, o presidente Trump nos Estados Unidos, o Xi Jinping na China, Vladimir Putin na Rússia, mas no tempo da manifestação desse rei de duro semblante, desse líder de duro semblante, essa liderança vai aparecer na Europa. Nós sabemos isso, por isso que é necessário estudar todos os livros proféticos, Daniel, Apocalipse, 2 Tessalonicenses, que vai dando uma visão global do que vai se manifestar. Então, fica claro que essa manifestação desse líder de duro semblante surgirá na Europa. Embora essas forças como os Estados Unidos, Rússia e China estarão presentes na batalha final, que se dará nas terras de Israel, na famosa Batalha do Armagedon. Armagedon é uma região central lá em Israel que já teve muitas batalhas, e ali Jesus Cristo virá destruir o poder deste rei duro, cuja manifestação vai assombrar o mundo. Como são as características deste rei? Ele é inteligente, é astuto. Às vezes a pessoa é inteligente, mas não é astuta. Esse é inteligente e ele é astuto. Ele é poderoso, mas não por força própria, já significando aí que haverá uma união de nações que darão poder a ele. Ele causará uma destruição extraordinária. Nós vamos ver guerra nuclear no planeta Terra. Ele perseguirá a igreja, os santos, tem ódio. Ele é
enganador, manipulador, arrogante, blasfemo. Vai destruir muitos que estão desprevenidos. E por fim ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que está para vir é coisas terríveis, meus irmãos e minhas irmãs. E os eventos atuais, eles já ecoam o perfil do anticristo. Algumas coisas, algumas características do tempo presente já estão formadas, já estão dando base, já estão formando um contexto para que o anticristo possa se manifestar com todo esse poder. Primeiro, crises globais, como estamos vendo. Rússia com Ucrânia, Europa com os imigrantes, Estados Unidos com ideologias contrárias, país dividido. O mundo está dividido nessa chamado progressismo e conservadores, pandemias, guerras. Essas crises, elas buscam um salvador político, a estabilidade econômica, mudanças climáticas. Nós já vimos aí na Covid como houve um poder dado à Organização Mundial de Saúde nunca visto antes. Os governos ficaram reféns das medidas sanitárias obrigatórias desta entidade. E essas coisas todas estão gerando um clamor por líderes que ofereçam soluções globais e rápidas. Nós vimos lá na Covid como as decisões tinham que ser rápidas. E isso dá poder. E nós percebemos como esse poder muitas vezes foi usado de forma pérfida, enganosa, mentirosa, obrigando as pessoas a fazerem coisas que não queriam fazer. A sociedade mundial ficou refém durante a pandemia da Covid. Isso é um sinal muito claro de como crises assim ajudam a levantar um líder mundial. Como nós já vimos, esse poder que ele terá, como diz aqui Daniel, ele vem de outros. Precisam-se de soluções hoje globais e rápidas. Segundo os evangelhos, com este ambiente de caos, é exatamente o tipo de cenário onde o anticristo surgiria, prometendo paz. Ele é astuto, sábio, enganador, prometendo paz, prosperidade, ordem, mas com intenções ocultas. Num tempo de crise como passamos, todos querem um líder que prometa paz, prosperidade e ordem. Porém, o que a maioria não saberá é que ele tem intenções ocultas.
Hoje vemos um outro cenário preparado, que é a ascensão do controle digital, na linha da profecia de Apocalipse 13, ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta, que nós interpretamos com algum sistema de controle econômico global. E nós já estamos vendo tecnologias como reconhecimento facial, moedas digitais, moedas estatais como o Yuan digital, o sistema de crédito social já implantado na China comunista, embora isso ocorra lá, nós sabemos que isso vai avançando para a Europa. O sistema digital é muito forte já na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mundo inteiro. E isso aponta para um modelo de vigilância total. Por exemplo, na China já é estabelecido o crédito social, ou seja, se a pessoa fala mal do governo ou tiver alguma atitude inconveniente, ela perde direitos. Tudo isso formando um quadro muito negro, desconstrução da fé tradicional. Então, hoje, nós vemos a Europa num processo acelerado de secularização. Igrejas lá na Europa estão se esvaziando, valores cristãos estão sendo substituídos por ideologias humanistas e relativistas. A Bíblia destaca que o anticristo será alguém que nega a divindade. O próprio profeta Daniel, nós vamos ver em estudos posteriores que este anticristo, ele não tem afeição a mulheres, que já é algo bastante propagado nos tempos atuais, como nunca antes foi visto. Já se vê mistura de fé, ciência, filosofia e uma nova religião global. Nós estamos caminhando para o ecumenismo, ou seja, uma religião mundial sem Cristo. Uma centralização política e diplomática. Líderes como Emmanuel Macron têm defendido uma soberania europeia e maior integração política, o que para alguns intérpretes poderia ser o embrião de um governo centralizado com poder transnacional, melhor dizendo. A escatologia bíblica, ela prevê que o anticristo terá domínio sobre muitos povos, línguas e nações. Isso só seria possível com estruturas supranacionais, como a comunidade da União Europeia, que já existe hoje abrigando 27 países que estão falando a mesma língua no sentido político, espiritual, ideológico, promessas de paz e prosperidade. A retórica é salvar o planeta, unir as nações, proteger a humanidade, e cada vez é mais comum fóruns como o G20, a ONU, Davos, tudo com objetivo de proteger
e de unir as nações, mas nós sabemos que o anticristo é sedutor, é ardiloso e é mentiroso, tem coisas escondidas, virá com promessas sedutoras, mas trará destruição espiritual e vai perseguir os fiéis. O que eu estou falando, irmãos? Eu não estou falando que o anticristo já está entre nós, mas é possível. Os padrões proféticos descritos em Daniel, em Apocalipse e 2 Tessalonicenses estão se tornando cada vez mais plausíveis dentro do cenário global. A escatologia, ela não é apenas sobre o fim, é sobre discernir os tempos. Discerna os tempos, as estações que estamos vivendo. E nós estamos chegando no estágio final em que a medida da impiedade chegará ao limite e nós veremos a ação de Deus. Esse anticristo, ele não será vencido por homens, ele vai vencer as batalhas, conquistar nações, destruir povos, perseguir a igreja, tentar destruir Israel, mas será detido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa estar preparada, irmãos. Eu estou trazendo esses estudos de Daniel para você ficar preparado. Estude essas lições, leia os capítulos que eu estou recomendando, se prepare espiritualmente, abra os olhos espirituais. Os líderes mundiais conseguem poder através da ignorância dos povos e do medo das pessoas. E você tem que estar preparado para não ter medo, para não ser enganado por nenhum tipo de homem astuto, nenhum líder enganoso. Poderá enganar a humanidade toda, mas não vai enganar a igreja. A igreja permanecerá firme, sustentando a palavra de Deus, proclamando o evangelho. Mas para isso nós precisamos estar com profundo conhecimento dessas coisas, irmãos, porque o tempo está muito próximo. Que Deus te abençoe. Amém?